A paz do Senhor, querido amiguinho! Que alegria estar junto com você mais uma vez para conhecermos um pouco mais sobre a preciosa Palavra de Deus. Eu sou a tia Josiane Freitas, da Assembleia de Deus de Blumenau, e hoje eu tenho uma linda história para o seu coração. A mensagem que Papai do Céu colocou no meu coração para você vai falar de um assunto muito importante. É sobre uma pergunta que muitas vezes as crianças fazem e elas têm dificuldade em encontrar a resposta. Até alguns adultos não sabem disso. A pergunta é: por que Jesus teve que morrer na cruz? Bem, vamos para a palavra de Deus. Eu vou ler com vocês o texto áureo da Bíblia, um dos textos mais importantes que vai explicar para nós o porquê que Deus a forma que Deus amou o mundo. Como que Deus demonstrou o seu amor? Está lá em João 3,16 e lá vai dizer: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Crianças, filho unigênito quer dizer filho único ou o primeiro filho, tá? O seu único filho amado, especial, o seu filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Por que nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse texto sagrado? Porque eu quero explicar para você a importância da obra da cruz. Então aqui eu trouxe para você caixas. Esta caixa verde aqui vai representar eu e você. O homem, a mulher, a criança, vai representar a criação de Deus, tá? Por isso eu escolhi a cor verde, porque vai representar aquilo que Deus fez, o homem e a mulher, colocou no jardim do Éden, um lugar lindo. Você conhece a história de Adão e Eva? Então, aqui estamos representando Adão e Eva, que são os nossos pais lá de trás, os primeiros seres humanos que Deus criou. Aqui nesta caixa branca está representado Deus. Por que branco? Porque Deus é puro, Deus não tem pecado, Deus é perfeito. Então, o homem, a criação e Deus. E lá, na época do Jardim do Éden, Deus e o homem estavam assim, juntinhos, unidos, né? Deus descia no jardim, falava com o homem e com a mulher todos os dias. O homem e a mulher não tinham pecado, eles não mentiam, eles não falavam palavrão, eles não desobedeciam, eles tinham um coração puro também. Mas um dia, o que aconteceu? Vamos ver. Vou ter que começar de novo, perdi o meu balão. Cadê o balão? Ai, caiu no chão. Ai, lá vai eu de novo. Eu vou ter que começar de novo, filho, que a mãezinha perdeu o balão. Não reclama. Porque Deus amou o mundo. Vamos lá, de novo. A paz do Senhor, querido amiguinho! Que alegria estar em sua companhia mais uma vez para juntos conhecermos um pouco mais sobre a preciosa Palavra de Deus. Eu sou a tia Josiane Freitas, da Assembleia de Deus de Blumenau, e hoje eu tenho uma linda mensagem para o seu coração. Algo que Papai do Céu me pediu para falar com vocês neste dia. Vamos lá então? Abra o seu coração, porque Deus quer falar com você. A gente vai começar falando de um dos principais textos da Bíblia. Está escrito lá em João 3,16. Se você conhece, fale ele comigo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é filho unigênito? Filho unigênito quer dizer filho único, filho amado, filho especial. Assim é Jesus para Deus. E vida eterna, tia Josi, o que é vida eterna? Bem, a vida eterna que o texto está se referindo aqui é a vida eterna com Deus. É passar
todo tempo depois que a gente morrer com Deus ao lado de Jesus numa linda mansão celestial. Então esse é o texto que eu queria trazer para o seu coração, porque é baseado nele que eu estou trazendo a minha história. Vamos lá então. Bem, para começar, aqui estão duas caixas. A caixa verde vai representar eu, você e todos os seres humanos, certo? Eu escolhi verde porque verde é a cor predominante da criação, certo? E a caixa branca vai representar Deus. Por que branca? Porque Deus não tem pecado, porque Deus é puro, porque Deus é santo, porque Deus é justo, certo? Então, por isso, branco Deus, verde o homem, a mulher, a criança, o nosso coração. Bem, lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus estava unido com o homem. Por quê? Porque não havia pecado. Então Deus descia todos os dias, conversava com eles. O homem e a mulher, por sua vez, nunca mentiam, nunca falavam nada de errado, nunca desobedeciam. E o coração deles era limpo. E por isso eles tinham comunhão com Deus. Mas, você conhece a história de Adão e Eva? Um dia, a Eva caiu na conversa da serpente. Quem era a serpente? Era o diabo querendo enganá-la. Então, depois que eles comeram o fruto proibido, que Deus havia dito que não era para eles comerem, o que aconteceu? Vamos ver. Este balão preto aqui vai representar o pecado. O pecado ficou entre Deus e o homem. E houve uma separação, porque Deus é santo e Deus não pode ter comunhão com o pecado. Então criou-se essa barreira entre Deus e o homem. Só que Deus deixou de amar o homem porque ele pecou? Não! Deus continuou amando, amando e amando, e Deus já tinha um plano de resgate. Deus já tinha um plano de salvação. Então, um dia, Deus mandou ao mundo quem? O seu filho amado, Jesus. E Jesus veio ao mundo, ele viveu aqui durante 33 anos e ele nunca cometeu nenhum pecado. E o que Jesus fez? Jesus, através da morte dele na cruz, criança, olha o que ele fez. Ele uniu de novo Deus e o homem. E o pecado? O pecado não existe mais? Existe, só que toda vez que a gente se arrepende e que a gente ora, o que Papai do Céu faz? Papai do Céu limpa o nosso coração. O que acontece com o pecado? Ele desaparece? O pecado não é que ele desaparece, mas ele faz com que Deus nos perdoe e nos limpe. E se a gente pecar de novo, tia Josi? Aí a gente se arrepende, pede perdão, procura viver uma vida correta. Mas toda vez que o pecado bater a porta, o que acontece? Nós devemos estar vigilantes. Quando der a vontade de fazer birra, quando der a vontade de chamar palavrão, você precisa lembrar da palavra de Deus e que Jesus mora no seu coração. E no coração que Jesus mora, tem que haver pureza, tem que haver limpeza. Mas, tia Josi, e quando eu errar? Quando você errar, confesse os seus pecados para Deus, que Ele vem e limpa o seu coração. E aqui está, a ponte entre Deus e o homem é a obra da cruz. Deixa eu te mostrar aqui mais de perto. Então, crianças, para que você possa passar a sua eternidade com Deus lá na glória, lá no céu, você precisa aceitar a obra da cruz. Você precisa confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador. Todas as pessoas que creem que Jesus é o Filho de Deus e veio ao mundo para nos salvar, para nos perdoar, para nos limpar, essas pessoas são as que passarão a eternidade com Deus. Então, Jesus é o caminho. A obra da cruz foi quem uniu novamente o coração dos homens ao coração de Deus.
Eu espero que esta palavra tenha falado ao seu coração, ela é muito importante. Compartilhe ela com seus amiguinhos, com a sua família, porque não esqueça, você, criança, também é um missionáriozinho. Você também tem a missão de pegar a palavra da cruz e levar a todos à sua volta. Eu espero que você tenha compreendido e caso você ainda não tenha confessado Jesus como seu Salvador, vamos orar com a tia Josi? Vamos orar para que Papai do Céu entre no seu coração, te limpe de todo o pecado e que você se torne um pequeno missionário, um anunciante da obra da cruz. Papai do Céu, eu te agradeço por esta linda história. Eu te agradeço porque de um modo tão lindo, o teu Filho amado Jesus desceu aqui na terra, viveu aqui como um homem, teve problemas, teve dores, sofreu, sentiu dor, mas ele não desistiu e nunca pecou. Tudo isso para morrer na cruz, ressuscitar no terceiro dia e nos religar com Deus. Senhor Jesus, limpa o nosso coração de toda maldade. Aquela criança que ainda não te aceitou como Salvador, aquele adulto, aquele papai, aquela mamãe que ainda não aceitou a obra da cruz, em nome de Jesus, começa uma obra na vida dela. Limpa ela de todo o mal, dá a ela uma nova vida, apaga os seus pecados e que o nome dela esteja sempre escrito no livro da vida. Em nome de Jesus, também oro para que as crianças que já te aceitaram como Salvador venham a falar aos outros sobre a preciosa mensagem da cruz, que elas não tenham vergonha de dizer que só Jesus salva, que só Jesus limpa, que só Jesus perdoa. É a minha oração, eu entrego ela a ti. Amém e amém. Eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha compreendido essa história e que você decida, querida criança, a compartilhar a mensagem da cruz, a mensagem do amor de Jesus a todas as pessoas. Foi um prazer estar em sua companhia. Um beijo no seu coração, até o próximo. Tchau, tchau. Não esqueça, Jesus ama você.